Esse agente de IA em linha de comando que vocês estão vendo aqui, uma cópia do Cloud Code, do Codex, no lado direito, eu demorei 2 minutos para desenvolver ele usando o GPT 5.3 Codex Spark, o novo LLM da OpenAI, que está aí numa velocidade absurda. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como é que ele funciona. Lembra quando o Sam Altman apertou o botão vermelho? Ele não estava de brincadeira não. Basicamente, a OpenAI lançou o GPT 5.3 Codex Spark. É um novo modelo, mas com um novo conceito. Você nunca viu nada igual. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente por que ele é diferente e como ele impacta o seu ano de 2026 com o desenvolvimento de software assistido por inteligência artificial. Bora! Esse vídeo vai estar dividido em algumas partes. A primeira delas, eu vou te trazer a parte lógica por trás disso. Depois, a gente vai fazer um teste prático para ver como é a execução e o que é realmente essa velocidade toda que eles estão falando do GPT 5.3 Codex Spark. Baita nome grande, OpenAI sempre tem dificuldade de criar uns nomes para os LLMs dela, mas aqui a gente não vai pegar no pé dela com os nomes, e sim vamos direto para a lógica por trás disso. Veja só, o GPT 5.3 Codex Spark, ele tem um diferencial de velocidade. Conforme você pode ver aqui nesse gráfico, onde ele tem um comparativo direto do GPT 5.3 Codex Spark e o GPT 5.3 Codex, a gente vê que ele consegue fazer tarefas com muito mais velocidade sob o custo de diminuir a precisão. Então, a título de comparação, ele chega bem perto do GPT 5.3 Codex no modo de raciocínio baixo, mas usando o modo mais alto de raciocínio do GPT 5.3 Codex Spark. Beleza? Vamos chamar de GPT 5.3S. Vai ficar mais fácil a gente falar aqui nesse vídeo. Então, veja bem, apesar disso, o tempo de execução no modo mais alto do GPT 5.3 Codex, que é o modelo melhor da OpenAI hoje, as tarefas demoram 16,29 minutos no SW Bench Pro. E olha só, aqui demoraram apenas 2 minutos e 29. A diferença de tempo é gigantesca. E a diferença de performance, de precisão, ela não é tão distante assim. A gente está falando de uma diferença de 56,8% de precisão para 51,5%. Então, pela velocidade que ele entrega, a gente, 2 minutos para 16 minutos, acaba compensando um pouco essa precisão. O que acontece aqui? Esse modelo, ele tem uma velocidade, pelo menos o que foi mencionado pelo Sam Altman, de 1.000 tokens por segundo. A título de comparação, quando a gente fala de velocidade de LLM, geralmente é nessa métrica aqui, tokens por segundo, e a métrica de latência. Se a gente abre lá no OpenRouter agora e eu mostro para vocês o modelo do CloudOpus 4.6, a velocidade dele, em média, vai estar aqui, ó, 35 tokens por segundo, 37, 38, variando aqui até talvez 40 tokens por segundo, com uma latência que está de 2 segundos, algumas vezes 1,5 segundos, ok? Então perceba que quando a gente fala de 1.000 tokens por segundo, é 25 vezes mais rápido do que o Opus 4.5. O ponto 6, na verdade. E a gente lembra que a Anthropic lançou essa semana o Opus 4.6 com a possibilidade de ser 2,5 vezes mais rápido. Então, ainda nessa possibilidade, o GPT 5.3S, que a gente combinou ali, que é o Spark, ele está saindo, galera, 10 vezes mais rápido que o modelo mais rápido da Anthropic. Isso muda completamente o jogo. E por que muda o jogo? O gargalo atual é o seguinte: a gente dá uma tarefa para a inteligência artificial e deixa ela no long time running. Então, quanto mais tempo ele consegue executar aquela tarefa, mais rápido, menos trabalho a gente tem na teoria. Ou seja, vou montar um baita de um spec-driven development, fazer a especificação, criar aqui tudo certinho, eu vou passar a tarefa para o Cloud Code, deixo ele trabalhando, daí algumas horas eu volto para conferir o resultado. Aqui, a abordagem muda completamente. Você não vai querer ficar tarefas por horas e horas executando com LLM. Pelo contrário, você consegue ter um resultado mais rápido. Então, a abordagem muda de um long running task para pair programming. Então, eu vou estar pilotando a inteligência artificial enquanto ela faz as tarefas e eu vou ter a resposta muito mais rápido do que eu teria antigamente. Do tipo anteontem, antes de lançar o GPT 5.3 Codex Spark. Então, a diferença aqui de paradigma é brutal. A gente está vendo um novo paradigma surgindo que não acontecia antes. Mas não é o primeiro modelo super rápido de LLM.
Já temos 2 no mercado, caso você não tenha visto ainda. Um deles é do Cursor, que é o Composer 1 e agora o 1.5, que foi lançado também essa semana, e o outro é o SWE 1.5 da Windsurf, da Cognition, ok? Esses dois modelos de LLM também são modelos muito rápidos. Não tão rápidos quanto o GPT 5.3 Codex Spark, mas rápidos o suficiente para você mudar o paradigma de desenvolvimento de software. São modelos que não são melhores que o Opus 4.6, melhores que o GPT 5.3 Codex, mas que a velocidade compensa a deficiência do modelo. E aí um ponto interessante. Eu gosto de comparar com o carro de Fórmula 1. Ele não é o carro mais confortável, ele é o carro mais rápido. Ele não é o carro ideal para você rodar na cidade, mas ele é o cara que vai te entregar, que vai te dar mais velocidade dentro de um cenário específico que é a corrida de Fórmula 1. Aqui é a mesma coisa. O modelo do GPT 5.3 Codex Spark, ele não foi feito para ser o melhor em tudo. Ele foi feito para ser o melhor em codificação, para te trazer resultados mais rápidos, mas nem sempre vai ser o mais indicado para todos os casos. Vini, quais casos mais indicados? A gente está descobrindo isso juntos. Mas do que eu vi até agora, são casos onde eu preciso de uma resposta rápida e eu vou trabalhar com a ferramenta do LLM como um pair programmer. Então, eu estou dando a tarefa, estou validando o output dele e estou conseguindo rapidamente reiterar o prompt, passar novamente as correções que têm que ser feitas. Então, se você teve uma experiência ruim com esse modelo até agora, pode ser que a sua expectativa de entrega dele estava mal calibrada. Ele não vai ser tão bom quanto o Opus 4.6 ou como o GPT 5.3 Codex ainda, mas ele é mais rápido. Então você tem um feedback mais rápido e você consegue corrigir mais rápido. A dica é: faz ali a parte de documentação, a parte de orquestração com esse modelo que é o mais rápido e faz o refino, o ajuste fino ali com os modelos mais inteligentes, que não são os mais rápidos, mas que vão conseguir te dar uma lapidagem melhor do sistema, ok? Vamos ver na prática o GPT 5.3 Codex Spark. E para você usar esse modelo, atualmente você precisa estar no plano Pro da OpenAI, infelizmente, tá? O plano de R$ 1.000 mês ali. Então, se a grana tá curta, calma, não assina ainda, respira, vamos testar aqui, você vê se faz sentido ou não, e aí depois você decide. Vamos lá. Primeiro ponto, Codex YOLO, colocar no modo YOLO, You Only Live Once. Aqui nesse repositório, eu já tenho uma pastinha com o arquivo .env que já tem uma variável de ambiente da OpenAI. E o que eu vou pedir para ele fazer aqui agora não é uma landing page, muito menos um joguinho de carrinho ou de qualquer outra coisa. Eu vou pedir para ele criar um agente de IA em linha de comando. Então, o que eu vou fazer? Crie um SDK, um CLI interativo de agente de IA usando o AI SDK. É isso. É o mínimo viável possível para a gente ver a velocidade. Eu vou dar um Enter nisso daqui. E qual que é o próximo passo que ele vai fazer? Eu tô falando antes, porque ele tá tão rápido, eu fiz uma live ontem falando sobre isso, que às vezes, enquanto eu dou o Enter, eu nem acabei de falar, ele terminou. Então, o que vai acontecer aqui agora, ele vai entender o repositório, a pasta tá vazia, a gente já inicializou aqui o Git, né? Eu tinha feito alguns testes mais cedo, mas eu quis fazer isso ao vivo junto com vocês. Então, eu inicializei o Git e ele vai começar o trabalho. Observa só o que vai acontecer. Vou dar um Enter. Assim, eu vou chutar, tá? Eu acho que vai demorar 47 segundos para ele terminar essa tarefa. Justamente isso. Eu pedi para ele criar um CLI interativo que vai estar utilizando o EASDK para a gente ter um agente de IA trabalhando aqui dentro. E eu estou estimando que 40 segundos, 47 segundos, ele vai concluir essa missão. Vamos ver? Ó, primeira coisa que ele começou a fazer aqui. E detalhe, tá? Eu esqueci de conferir aqui na hora que a gente começou qual o LLM que ele estava utilizando, mas eu tenho quase certeza que ele está no LLM do GPT 5.3 Codex Spark Medium. A OpenAI tem essas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Já errei o timing. Beleza. Agora ele começou ali, ele deu uma travada ali no começo, hein? Só para me sacanear. Vamos lá. Pronto, terminou. Cara, não foram 47 segundos, mas foi aí 1 minuto, né? 1 minuto a gente tem aqui, pronto. Ele pegou as configurações do arquivo .env, que é a chave de API da OpenAI, o modelo que tinha definido lá dentro, a temperatura e o system prompt. Aqui ele já tem os comandos. Vamos validar se isso aqui funcionou? Vamos ver? Eu vou fazer um teste aqui então. O primeiro comando que ele me deu é de rodar o npm install. Então vamos rodar ele. Depois, acho que o meu npm está quebrado. Vou rodar o pnpm install. Depois eu vou rodar o npm start. Pnpm start. E vamos ver. Tá aqui. Olá.
Vamos ver se olá, sou o assistente da AI Coders Academy, como posso ajudar você hoje? Como que ele sabe que é da AI Coders Academy? Porque no meu arquivo.env o system prompt é exatamente esse. Vocês perceberam a velocidade? O tempo para eu demonstrar isso para vocês, de ter uma ideia, cara, cria para mim um agente de linha de comando, ele criou esse agente de linha de comando em tempo absurdo. É exatamente isso que faz a diferença pro GPT 5.3 Codex Spark, o GPT 5.3S. E é aqui que vive, de fato, uma diferença de paradigma, porque é tão rápido que você talvez vai ter que gastar mais tempo montando um bom planejamento do que necessariamente interagindo com ele. É muito tentador interagir com ele muito rápido. Vamos fazer mais um teste? Eu quero ir além. Eu quero melhorar a experiência de usuário dessa linha de comando. Quero torná-la mais parecida com a interface que o Cloud Code, que o Codex tem. Então, vou passar aqui o seguinte. Precisamos melhorar a UI e UX deste CLI. Planeje como podemos fazer isso para ser um Terminal UI, um TUI incrível. Nível Cloud Code, porque o Cloud Code é bem mais bonito nessa parte, diga-se de passagem. Vou dar um Enter aqui e ele está planejando. Planejamento feito. Vocês viram a velocidade de fazer um planejamento, tá? Eu vou webcodar aqui agora, tá? Honestamente, eu vou só falar implemente. Eu vou adicionar os arquivos aqui ao stage do Git, para a gente conseguir validar e comparar as alterações, e mandei implementar. Começou a implementação. Quanto tempo vai demorar para ele transformar completamente aqui essa interface de usuário do Terminal UI? Vamos ver. Tá lá, 11 segundos, 12 segundos, terminou. 12 segundos ele melhorou a interface. Será que melhorou mesmo? Ele deu aqui o comando, ele adicionou alguma coisa para o package.json? Acredito que não, ele não está falando disso aqui, adicionou assim uma dependência. Então vamos rodar um pnpm install para instalar as dependências adicionadas, e agora o pnpm start. Olha isso, turma. Olha a diferença dessa parada, olha a velocidade que isso implementou e olha essa interface. Olá, vamos ver. Caraca, olha isso, gente. Olá, sou assistente da Coders Academy. Posso ajudar você hoje? Como que eu... Acabei de ver que o texto não está aparecendo na cor correta. Tem um bugzinho ali, ó. Como convencer os meus espectadores a deixarem o like neste vídeo? Vamos lá. O que ele vai trazer de sugestão aqui? Ótimo! Aqui vão as sugestões. Olha aqui. É impressão minha ou ele tem um scroll aqui também? Uma linha de... o scroll não funciona. Enfim, aqui a gente entra naquelas limitações que eu falei com vocês. Como esse cara, ele é uma linha de comando... mas tá funcionando o scroll sim, tá? Esquece que eu falei. Funcionou corretamente. Tá funcionando. Então aqui, ó. Como convencer? Seja claro e breve no pedido do CTA. Peça o like explicitamente com uma razão. Se este vídeo te ajudou a entender o que é o GPT-3, GPT 5.3 Codex Spark Medium, deixa o like nesse vídeo. Pessoal, essa é a velocidade que agora você tem para desenvolver software com inteligência artificial. Tô em choque com esse negócio. Eu tô usando isso e sinceramente tá meio difícil até mesmo de dormir, porque eu não quero parar de mexer nesse negócio, eu quero aproveitar, quero fazer valer os meus milão aqui que eu botei na OpenAI. Mas eu quero saber de você, qual é a sua perspectiva disso? Você acha que isso é resultado do botão vermelho que o Sam Altman apertou aquela vez? Ou você acha que isso já é uma parte estratégica da OpenAI? Eu lembro que isso somente aconteceu por conta da parceria com a Cerebras. E quem é membro da AI Coders Academy já está sabendo dessa novidade antecipadamente. Antes do Sam Altman anunciar o GPT 5.3 Codex Spark, eu já tinha cantado a bola lá dentro da AI Coders Academy, nas nossas lives de segunda-feira, que isso ia acontecer. Então, quem estava lá dentro se preparou e com certeza, se estava na dúvida entre assinar um ou outro, já falou, poxa, o Vini trouxe a ideia que a OpenAI vai trazer uma parada muito rápida, aí, um LLM muito rápido, e essa a gente acertou. Bom, eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy, e se você não conhece a AI Coders Academy, o link está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. Valeu, aquele abraço!